Olá, gente. Vamos retomar a nossa conversa, né? Nós paramos no nosso primeiro vídeo. Naquele momento, nós fazíamos uma reflexão sobre o dinamismo e a complexidade da agricultura, tendo o território como objeto de análise, né? Então, agora nós vamos continuar fazendo a mesma reflexão, só que o nosso objeto de análise agora é o agroecossistema. O agroecossistema que, por sua vez, é o espaço que nós delimitamos dentro do território onde as agriculturas são praticadas sob a gestão da família. Então, o agroecossistema é aquele espaço onde a família faz a agricultura acontecer. E o conjunto de agroecossistemas de um território formam as características das agriculturas do território. Então, para analisar os agroecossistemas, nós vamos começar reconstituindo a sua trajetória, considerando aquela reflexão que nós fazíamos inicialmente. Se a agricultura é um processo histórico, é uma atividade histórica, então é importante nós reconstituirmos esse fazer da agricultura para entendermos como o agroecossistema foi conduzido ao longo do tempo para fazer agricultura. Então, nós vamos didaticamente dividir essa reconstituição da trajetória em dois momentos. Primeiro, nós vamos refletir sobre os referenciais de observação e depois nós vamos refletir sobre os instrumentos de observação. Considerando os referenciais de observação, eu gostaria de propor que nós adotássemos dois referenciais, as práticas e as técnicas. Por que adotar um referencial de observação? Primeiro que nós estamos falando de algo que é complexo. Então, nós precisamos construir uma forma de aprender essa complexidade sem nos perdermos dentro dela, sem transformar a complexidade em algo complicado. Na verdade, nós precisamos transformar essa complexidade em algo compreensível. Então, precisamos construir uma caminhada neste processo de observação. E a minha proposta é que nós adotemos as práticas e as técnicas como referenciais de observação nessa nossa caminhada. Por que as práticas? Porque nas práticas nós podemos observar o fazer do agricultor e da agricultura. Elas expressam a forma como a família maneja os seus recursos produtivos e gera a sua produção, ou seja, como a família faz a sua agricultura. E estas práticas, por sua vez, elas fazem parte de um arcabouço técnico, elas fazem parte de uma matriz técnica adotada pela família. Então, ao compreender as práticas, nós vamos compreender também essa matriz técnica. E aí vamos compreender ao longo do tempo quais foram os referenciais de conhecimento, de técnicas que fundamentaram o fazer da agricultura, dos agricultores e agricultoras dentro do seu agroecossistema. Um exemplo disso é a técnica de ensilar. Então, estocar forragem na forma de silo é um conhecimento já bastante difundido em muitos lugares. No entanto, nós temos observado que, por exemplo, em alguns agroecossistemas, quando essa técnica chega, as famílias começam a experimentá-la. E a partir daquele momento ela começa a transformar-se em uma prática para aquelas famílias. Só que ela não é reproduzida tal qual. O detalhe é que normalmente ela vai se ajustando ao fazer e às condições e os recursos que aquela família domina, que aquela família detém. Então, daí ela, e ao mesmo tempo que ela vai sendo trabalhada, sendo ajustada, que o conhecimento vai ser transformado em prática, essa prática também vai retroalimentando a matriz técnica da família. Então, ela vai fazendo com que a família possa reformular os seus conhecimentos de condução do agroecossistema. Então, o processo de experimentação, incorporação de novos fazeres, que faz com que a família
remodele e reconstrua o seu arcabouço de conhecimento ou sua matriz técnica, né? Então, a silagem pode ser um exemplo disso. E o detalhe interessante é que a silagem, embora ela esteja pensada para uma potencialização dos subsistemas de criação animal, no entanto, ela tem um impacto muito forte também no manejo dos cultivos vegetais, né? Considerando que muitas famílias, após incorporar essa prática na condução do seu agroecossistema, elas passam a manejar também mais intensamente a biodiversidade, ou seja, elas começam a incorporar novas plantas de potencial forrageiro, começam a plantar novas culturas que têm potencial forrageiro para que seja, por exemplo, incorporada ao silo. Então, ao observar a prática da silagem, nós vamos perceber que a família está transformando o agroecossistema em função, por exemplo, da criação animal, mas o fazer do silo é quem orienta, de certa forma, essa mudança. Então, para ter um silo de melhor qualidade, muitas famílias plantam, por exemplo, glicídia, plantam leucena, plantam árvores, arbustos nativos que podem ser utilizados na silagem, e aí a gente percebe um processo de recomposição da vegetação a partir de uma simples prática que seria a silagem. Então, além de a gente observar também em alguns casos que essa prática tem potencializado as relações sociais. Então, muitas famílias têm adotado o resgate da prática do mutirão para fazer a silagem, tendo em vista que ela é uma prática que exige muito esforço, que exige muita mão de obra, e uma família sozinha nem sempre consegue fazer isso, nem sempre tem mão de obra suficiente, tem força de trabalho suficiente para fazer isso, e aí ela lança mão do mutirão, resgatando uma prática antiga em muitas comunidades, da ajuda mútua, da ajuda colaborativa para resolver problemas dentro do agroecossistema da família. Então, vejam como olhar sobre a prática permite perceber um conjunto de transformações que acontecem dentro do agroecossistema. Só reforçando essa ideia, né, de que as práticas elas são alimentadas a partir do conhecimento técnico e das técnicas, mas ao mesmo tempo que elas são experimentadas, elas são avaliadas, elas são reelaboradas e passam a constituir o arcabouço técnico, a matriz técnica de condução daquele agroecossistema. Então, só para a gente compreender isso, a prática da silagem, né? Então, ela chega como um conhecimento, como uma técnica, as famílias começam a experimentar, a partir dela transforma-se numa prática, e esta prática é reavaliada, né? As famílias adotam indicadores de avaliação dessa prática, e se ela interessa ao agroecossistema, se ela tem resultado para o agroecossistema, ela continua a ser utilizada ao longo do tempo. Um detalhe é que, ao longo do tempo, também essa prática muda. Então, por exemplo, um silo que as famílias em alguns lugares começaram a fazer no formato cincho, hoje elas fazem no formato superfície, porque avaliaram que o formato cincho ele tem uma capacidade de conservação menor, o risco da lona furar e perder o material é maior, então eles fazem um silo hoje do tipo superfície, que é mais barato, mais fácil de fazer e mais seguro. Isso a partir da avaliação da própria família do impacto daquela prática. Então agora o silo já não é mais cincho, então a técnica agora passa a ser outra, que é o silo de superfície. E continuamente essa prática vai sendo remodelada, reajustada, reavaliada, para que ela possa ir atendendo aos objetivos da família. Na verdade, as práticas elas estão a serviço do projeto da família. Sendo assim, se nos guiarmos pelas práticas, temos grandes chances de conseguirmos identificar o projeto da família e se a trajetória que este projeto está imprimindo ao agroecossistema. Ao mesmo tempo que poderemos refletir se essa trajetória está numa caminhada de maior ou de menor sustentabilidade ao longo do tempo. Então vamos
Vamos aos exemplos a partir dos casos sistematizados. O primeiro deles nós vamos observar a linha do tempo. Então, a linha do tempo deste agroecossistema, nós vamos começar lendo os subsistemas de criação animal. Então, a gente já percebe que há uma mudança na trajetória dos subsistemas de criação animal e que essa mudança é no sentido de potencializar esses subsistemas de criação animal. Observemos a criação de gado, por exemplo, né? Então, de início, o gado era criado em parceria, em seguida, a família adquire seus próprios animais, né? Então, aqui em 2000, a família investe na ampliação de pasto, e aqui já há uma pergunta, né? Qual a relação dessa ampliação de pasto com a aquisição, por exemplo, dessa terra aqui no capital fundiário, né? Até que ponto isso permitiu ampliar os pastos, né? Mas ao mesmo tempo também a família começa a fazer silo. Aqui em 2008 a família faz silo, em 2011 a família planta palma, que tem como estratégia também ampliar os pastos, mas em seguida a família novamente faz silo aqui em 2012 e há aqui também um cercamento, e a gente se pergunta, esse cercamento até que ponto também é uma prática para potencializar a ampliação dos pastos e para definir ou redefinir os subsistemas de criação, principalmente ruminantes, considerando que está descrito na trajetória que há algum tempo atrás esta família adotava o sistema de criação na corda e houve uma mudança, e a gente já começa a se perguntar quando foi essa mudança e quais as implicações dessa mudança para o agroecossistema, né? Então veja que a gente já começa a questionar a partir de práticas, né? A prática de criar um animal na corda e agora uma outra prática. Que prática é essa? E qual a diferença dela para os subsistemas de criação animal, para a própria família, para o manejo dos animais? Mas eu gostaria de refletir também sobre outra questão aqui. Por exemplo, a ampliação dos pastos em 2000 e o plantio da palma agora em 2011, por exemplo. Quais são as estratégias de manejo adotadas no plantio da palma, na ampliação dos pastos em 2000 e no plantio da palma agora? As práticas de manejo destes dois pastos são iguais? Há uma mudança nessa prática? Por exemplo, tradicionalmente o campo de palma ele é uma atividade de monocultivo, né? Então, tradicionalmente, agricultores e agricultoras plantam palma em monocultivo, mas nesse território em especial, há um consórcio dos campos de palma com outras plantas de potencial forrageiro, mas também há um consórcio com as aves, com as galinhas, por exemplo, que ambas, tanto as galinhas quanto as plantas, cumprem um papel ecológico para o campo de palma. Então, quais são as práticas de manejo desse campo de palma? E quais são as práticas de manejo do cultivo do roçado, da ampliação dos pastos ainda em 2000? Então, neste mesmo subsistema, uma outra mudança importante que a gente observa é na criação de suínos. Então, aqui no ano de 2010, a família começa a criar suínos em parceria, pelo que eu entendi, pai e um filho que retorna, que emigra aqui em 2001, e aí 2010 inicia-se essa criação de suínos. Em 2011, essa criação é ampliada, né, com a compra de novas matrizes. Aí nós perguntamos quais são as práticas de manejo destes suínos, né? Então, quais são as práticas de manejo sanitário, alimentar e genético? Quais são os tipos de matrizes que são criadas para que a gente possa compreender qual é o projeto da família em relação a esses suínos e também qual é a matriz técnica
que orienta esta criação de suíno. Se essa matriz técnica está alinhada numa perspectiva mais da transição agroecológica, isso é importante observar também, porque o filho migrou e agora ele volta para desenvolver uma atividade com a família, com o pai e a mãe. E o conhecimento que esse filho traz, ele dialoga com o conhecimento que a família está construindo atualmente, ou ele é um conhecimento diferente, ou ele coloca o agroecossistema numa outra trajetória a partir da criação desse suíno? São perguntas que a gente consegue responder a partir do olhar sobre as práticas. Que práticas estão sendo adotadas para conduzir os suínos? Isso é importante para a gente estudar também a relação pai-filho, como é que eles vão construindo a relação de condução do agroecossistema, considerando que o filho viajou e traz um novo olhar sobre o mundo, traz novas referências de mundo, e é importante saber se essas novas referências dialogam com as novas referências também da família, que a gente percebe que aqui de 2006 em diante aqui, a família adota novas estratégias de mudança de condução do agroecossistema. É possível perceber que desse momento em diante há uma força de mudança ou de bifurcação da trajetória desse agroecossistema. É importante entender se o filho vem também com esta mesma lógica que a família está construindo agora, né? A família está construindo, a gente pode perceber, uma estratégia de valorização da biodiversidade, né? De intensificação da produção, mas a partir da reprodução da biodiversidade e dos meios de produção. Então, essa relação com o filho, a matriz técnica que orienta a suinocultura, onde o filho conduz, ela está alinhada com a mesma que está conduzindo o agroecossistema numa nova trajetória, ou ela é uma matriz diferente? Para isso, a gente voltando para as técnicas, a gente vai conseguir compreender. Então, vejam que eu classifiquei as técnicas, né? Eu falei das técnicas dos subsistemas de criação animal, eu classifiquei em técnicas de manejo sanitário, alimentar e genético ou reprodutivo. Então, a gente pode didaticamente classificar as técnicas para facilitar a nossa compreensão, facilitar o nosso olhar do conjunto das transformações do agroecossistema. Do ponto de vista dos vegetais, também há uma mudança significativa, e essa mudança se dá também, como observado, a partir de 2006. Então, a família, em 2006, começa a intensificar a valorização da biodiversidade vegetal. Mas é importante a gente saber quais eram as práticas de condução e de manutenção da biodiversidade vegetal existente. Por exemplo, o roçado. Como é que esse roçado era manejado? Como era o manejo do solo? Como era o manejo das pragas, doenças? Como era o manejo da conservação, da colheita? Né? Isso é importante saber, para a gente saber também se aqui nesse período houve uma mudança no manejo do roçado ou se ela continua a mesma, né? Para a gente saber se os subsistemas existentes eles estão se alinhando a essa nova estratégia de valorização da biodiversidade a partir das práticas do cultivo de fruteiras, do cultivo de glicídia, por exemplo, da rearborização da propriedade como um todo. Então, outra questão, essas práticas de rearborização da propriedade, elas são simplesmente para produzir frutas, ou, por exemplo, no caso da glicídia, para fortalecer a criação animal, ou elas têm também uma relação com a fertilidade do solo, considerando que nesse agroecossistema o solo tem baixa fertilidade. Ou seja, quais são as práticas de manejo que a família adota na condução dos subsistemas vegetais, considerando, por exemplo, esse processo de rearborização. Então a gente já começa a tentar fazer uma reflexão sobre a inter-relação entre os subsistemas, ou seja, sobre como determinadas práticas elas influenciam em mais de um subsistema, embora elas sejam pensadas para um subsistema, mas elas direta ou indiretamente estão influenciando em mais de um subsistema. Então, isso é importante a gente perceber ao longo da trajetória, porque aí nós vamos poder verificar a impressão
destas práticas na sustentabilidade do agroecossistema, ou seja, no tempo, estas práticas estão tornando o agroecossistema mais ou menos sustentável. Então, elas vão nos permitir fazer essa reflexão. Claro que esta reflexão sobre sustentabilidade nós vamos fazer lá na discussão sobre atributos de sustentabilidade. Mas agora, na trajetória, é preciso a gente descrever com um pouco mais de clareza estas práticas, para que quando a gente chegue lá na análise de sustentabilidade, a gente tenha subsídio para fazer essa reflexão e dizer se esse agroecossistema está em uma trajetória de maior ou de menor sustentabilidade. Estas práticas também vão nos permitir perceber os sujeitos que estão contribuindo com a trajetória do agroecossistema. Então, a tela, por exemplo, ela está associada aqui a uma relação da família com o fundo rotativo de Furnas, né? Então, a prática de cercar as galinhas, existem sujeitos envolvidos nisso. Quem são esses sujeitos dentro do agroecossistema? Quem são esses sujeitos fora do agroecossistema? Então, aqui se a gente investigar um pouco mais, a gente vai descobrir aqui as relações de gênero, a gente vai descobrir aqui as relações políticas que a família está construindo, porque, inclusive, todas as transformações mais intensas do agroecossistema, elas acontecem após a relação da família com o sindicato local, que, por sua vez, tem um projeto de desenvolvimento para a agricultura familiar daquele município a partir do polo sindical da Borborema, né? Então, vejam que, por exemplo, a prática de rearborização, ela também está associada aqui intensamente a essa rede de viveiros, a inserção aqui na rede de viveiros. A prática da diminuição do consumo de lenha, utilizando a técnica que é o fogão ecológico, ela existe porque a família inseriu-se neste processo aqui. Então, a esterqueira também está associada aqui à relação com o fundo rotativo do esterco. Então, vejam que o olhar sobre as práticas, ele vai nos guiando na compreensão da trajetória, porque as práticas elas vão mudando ao longo do tempo, exatamente pelo que a gente falava anteriormente. As práticas elas são a expressão do fazer da agricultura familiar, do fazer da família, que por sua vez as adota em função de um projeto seu, de um projeto próprio, na perspectiva de atingir os objetivos do seu projeto familiar. Então, aqui também a gente ainda pode observar que estas práticas e essas estratégias técnicas, elas estão sendo influenciadas por sujeitos externos. Então, por exemplo, as matrizes, a aquisição de novas matrizes, o desenvolvimento da suinocultura está relacionado a uma relação aqui com a política pública que é o PRONAF. E aí é importante, aquilo que a gente questionava anteriormente, de quais são as práticas e qual a estratégia técnica adotada para a criação das matrizes, porque aí nós vamos fazer uma reflexão sobre o papel das políticas públicas no fortalecimento da agricultura familiar. Que agricultura familiar as políticas públicas estão financiando? Então, isso é importante a gente perceber. Se essas políticas estão alinhadas na perspectiva da construção de uma agricultura familiar mais ou menos sustentável. Então, em síntese, vejam que as transformações, aqui a gente já pode ver que as transformações do agroecossistema, elas se intensificam a partir dessa relação da família do sindicato com o polo e a SPTA. Então, essa relação com esses sujeitos, de certa forma, é uma força externa, que está para além do agroecossistema, mas que, por sua vez, tem uma influência muito grande na mudança da trajetória desse agroecossistema, ou seja, na condução, na recondução ou na bifurcação da trajetória desse agroecossistema. Então, esse momento aqui é um momento chave nessa mudança de trajetória, né? Na perspectiva de uma outra condução. E aí é preciso comparar este momento com este outro momento a partir das práticas, porque são elas quem nos dirão lá na frente se este agroecossistema está numa trajetória mais ou menos
sustentável. Nesse momento é importante a gente descrever com clareza estas práticas e estas estratégias técnicas. Então, nesta outra trajetória, nós observamos que a família inicia o desenvolvimento do seu agroecossistema a partir de uma matriz técnica convencional, que é a monocultura do café. Então, e ela incorpora esta matriz técnica como a sua matriz de construção do conhecimento, de condução do seu agroecossistema. Esse início acontece em 1996. No entanto, quando é em 2005, a família começa a adotar novas práticas de cultivo, né? Começa a implantar um sistema agroflorestal bem diversificado, com café, fruteiras e árvores utilizadas no sombreamento e adubação. Então, percebam que essa mudança também está relacionada a uma parceria que essa família começa a desenvolver com sujeitos externos, com instituições externas. E a gente pode perceber que nesse agroecossistema, esse é o ponto de bifurcação, esse é o ponto de mudança, é onde há uma mudança da matriz técnica de monocultivo para um policultivo, né? Então, aqui é importante explorar essa mudança no sentido de entender melhor como ela acontece. Como é que essa mudança realmente se dá? E aí a gente pode olhar como é que esta mudança realmente acontece. Que a partir desta data as coisas melhoraram. Mas que coisas melhoraram, né? O que melhorou? Como melhorou? Isso é importante explorar para compreender o olhar da família e o seu projeto, né? Ou seja, o que significa melhorar para a família? E a gente vai estar compreendendo esse projeto também. Nessa trajetória também tem uma coisa interessante, é que, por exemplo, conta na trajetória que havia um conflito anterior destas famílias com empresas de produção de eucalipto em monocultivo. No entanto, as famílias, após assumirem a terra e após assumirem essa área, em 2010, continuaram plantando eucaliptos, né? Então, aqui a gente pode explorar bastante as práticas. Que prática é essa do cultivo de eucalipto? É monocultivo de eucalipto da mesma forma que era o outro eucalipto que era plantado pelas empresas, ou tem novas práticas de manejo do eucalipto sendo adotada aqui? Uma outra questão também importante é política pública aqui financiando essa produção do eucalipto. Então, a quem essa política pública está servindo, né? É importante também observar esse tipo de questão. E mais uma vez aqui na trajetória é descrito que há uma diversificação dos subsistemas como quintal produtivo, café sombreado, criação de pequenos animais, criação de bovinos, produção de culturas anuais e bianuais de milho, feijão, arroz, mandioca e guandu. Bom, isso não existia antes. Quem se envolve nisso? Como é que as famílias produziam o alimento? Ou só existia realmente café? Outra questão, também é possível notar a relação entre as práticas agroecológicas desenvolvidas na propriedade com a participação da família em intercâmbios, cursos e experiências. Exatamente isso. De que práticas agroecológicas nós estamos falando? São essas práticas que a gente tem que explorar. Se elas existem agora, quais eram as outras que existiam? Porque a família produzia, como foi dito anteriormente, mas quais eram as práticas de produção? E quais são essas práticas? E como é que elas mudaram ao longo do tempo, né? E isso é importante a gente explorar bastante. Será que realmente só tinha café naquele período de 96? Ou existiam os outros subsistemas e a família pouco valorizava? Ao redor de casa, por exemplo, será que já não existia? Então, são questões que a gente coloca por desconhecer o agroecossistema. Mas são questões importantes a serem exploradas.